Eu sempre fui um sonhador. A idade pode passar, mas eu vou estar sempre vivendo como se fosse uma criança. Mamãe falava, filho, canta para as minhas amigas. Era assim. Qual foi a principal lição que Carlos Alberto deixou para você? Entender que se eu quisesse ser artista, tinha que me dedicar. Era um amor, né? Eu comecei a perguntá-los, o meu pai. Já teve alguma fã que aprontou com você? De repente eu abri a porta e tinha uma menina. Como é que você vê a presença de Deus nesse tempo? Eu olhei para o céu e falei assim, meu Deus, você existe mesmo, né? Converso com Deus. A maior dádiva que nós temos é a vida, né? Boa tarde, que alegria ter a sua companhia nessa última edição da 4ª temporada do Sem Filtro com Micarla e, por sinal, o último programa do ano de 2025. E para fechar com chave de ouro mesmo, o meu convidado é o nosso querido potiguar, cantor maravilhoso, meu irmão de vida, Giliardi, que participa com a gente agora aqui do nosso Sem Filtro com Micarla. Boa tarde, Giliardi. Não, eu não consigo nem falar Giliardi. Aquele abraço Gil. assim, ó. Eu vou dizer boa tarde, Giliardi. Nem Gil, combina. né? Gil, né? Gil. Gil. Sempre me chamaram de Gil aqui em casa, né? Em casa, todas elas, toda a família chama Gil, é isso mesmo. Agora, Gil, interessante porque, assim, você é tão incrível. O tempo passou, você começou sua carreira, você era um menino, né? Como a gente diz aqui, um boy, 8 anos de idade, Exatamente. já concorrendo, já ganhando a mais bela voz. Sempre foi um talento nato. E a gente olha você agora, vovô de Guilherme, e você Pois é. continua tão jovem, tão atencioso, tão, sabe, tão feliz. Me conta uma coisa, do Giliardi aqui de perto da TV Ponta Negra, aqui Giliardi do Alecrim, do Bairro Vermelho, para o Giliardi de agora. O que mudou? O que melhorou? O que piorou? Dá para fazer uma reflexão em cima disso? Dá. A cabeça, né? As ideias sempre continuaram como aquela criança. Eu sempre fui um sonhador e achava que a vida era maravilhosa, porque eu sempre digo isso para as pessoas, inclusive, que a maior dádiva que nós temos é a vida, né? Você poder degustar tudo que você quer, você sentir amor pelas pessoas, você realizar seus sonhos escrevendo como eu escrevia, cantando para as pessoas que curtem o nosso trabalho. E isso aí, quando eu era criança, eu lembro que eu cantava e falava para os amigos, ainda pequeno, um dia eu vou estar aí, eles davam risada, vai, era assim. E o dia, né, esse dia chegou, mas eu sempre continuei, cultuei na minha memória, espiritualmente, todas as ideias, os desejos, os sonhos que eu tinha, e é como se fossem os sonhos de criança, é impressionante. A idade pode passar, mas eu vou estar sempre vivendo como se fosse uma criança. E aí, quando você fala, eu vou estar sempre vivendo como se fosse uma criança, cada vez que você volta aqui a Natal, eu tenho certeza que é impossível você não lembrar do começo de tudo. Nossa. E esse começo de tudo, do Giliardi sonhador, do Giliardi que era o garoto que era contratado para fazer serenata para as moças, quando os rapazes, os maridos tinham algum problema, os namorados, com as suas namoradas, com as suas esposas, ei, deixa eu levar a Giliardi para cantar, para ver se o negócio muda. E aí, como é que... Você lembra desse tempo? Lembro, e era legal. E tem a curiosidade que eu achava, mas por que não pode fazer barulho? Eles me botavam no chão assim, eu usava uma gravatinha pequenininha aqui, já ia chique, e era de bermuda. E aí eles falavam, canta. E eu me lembro que tudo começou assim, esse lance de canta, sabiá. Falaram um pássaro e isso ficou, né? E daí eu começava a cantar, e era um silêncio, e era de frente para uma janela. Eu chegava nas casas,
naquelas casas, ruas estreitas. Gente, como é que pode? Eu começo a lembrar, eu via a lua, ninguém passando, né? Aí começava, hoje eu quero a rosa mais linda que houver. Era sempre assim, né? Tinha uma outra música que era demais. A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer, briga pensando que não vai sofrer. Mas olha, na terceira música, na terceira não, na segunda música, eu já ouvia aquele barulho da janela. Quando abria a janela, eu ficava meio assustado. Caramba, a mulher já saía chorando, e eles beijavam assim na boca, parecia filme. E eu olhava aquilo e falei, caramba, que é isso, né? Aí eu chegava em casa, mamãe, a mulher chorou, a mãe apareceu, o pai, parecia uma festa de aniversário. É mesmo, meu filho, eu achei muito legal isso, comecei a gostar, né? E você ganhava? Tipo assim, eles pagavam alguma coisa para você ou era na camaradagem? Ei, vem aqui, menino, para você... Olha o dedinho aqui. Ganhava nada. 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 Eu me lembro Aí eles disso. ganhavam as mulheres. Eram felizes, casavam, né? Eram noivos, era sempre assim. E o que era muito interessante é que minha mãe olhava para eles e dizia assim, olha aqui, vocês podem levar essa criança, mas não esqueçam que ele tem 8 anos de idade, tragam ele antes da meia-noite. E eu chegava 4, 5 horas da manhã. Meu Deus do céu. Porque serenata eles faziam tarde, era tarde da noite. E levavam, era violão, levavam a bebida, sabe? E eu ficava olhando aquilo. E aquilo foi importante demais, porque eu cantava, Micarla, no início da minha carreira, minha mãe era cantora. E depois, ela, minhas tias, frequentavam os programas, era um programa chamado Vesperal de Brotinhos, na época que ela era jovem, né? Que era com Luiz. Luiz Cordeiro, Luiz que era Cordeiro. primo dela, né? Isso. Que também fez, foi noticiarista da TV Itacolomi, Ele era repórteresso, né? Exatamente. E daí ele era famoso, né? Na família deles, na família Cordeiro, né? Eu me lembro disso, que a minha mãe falou que quando casou, e meu pai falou que não queria mais que ela cantasse no programa de rádio, né? Que era no cinema que eles faziam o programa de auditório. E, segundo ela, eu fui o único que, quando nasci, já gostava de ficar, sabe, insinuando, querendo cantar. E aí meu pai me levou para ver o Luiz Gonzaga, com 7 anos, 6 anos de idade, no colo, eu acho que uns 6 anos, né? E aí na Praça Gentil Ferreira. E quando eu vi o Lua, nossa, eu falei, nossa, não é um ser humano. Na minha cabeça eu estava vendo um disco voador, um ser que estava descendo na terra. Isso com 7 anos, você tem essa lembrança? Eu tenho. E aí eu cheguei em casa e falei, pai, nossa, pai, eu não vi as costas dele, eu só via, eu falava isso, não via os olhos direito, eu via só luz, eu falava, brilho, eu falava, tinha brilho, ele falou, filho, vai que ele usa aquela roupa. E eu ficava em frente ao espelho, olha para o céu, meu amor, e ficava. Quando olhei a terra ardendo, e ficava querendo cantar. Ele me deu um acordeão de brinquedo. Aí começou, né, Micarla? Comecei a querer cantar, ele falou, agora é o seguinte, você tem que estudar, isso aí é uma brincadeira, mas para mim, a minha mãe ficava olhando, né? Aí eu comecei a participar dos concursos de calouros. Eram uns concursos assim, eu ganhava uma lata de biscoito, ganhava um corte de tecido, uma lata como é que era aquela carne, meu Deus? Uma carne de conserva que tinha, né? Sim, aquela carne de conserva. Eu ganhava isso, o prêmio era isso. E aí, quando eu ia fazer o programa, ela chegava para mim e dizia assim, canta essa música aqui hoje, que era o repertório dela. Depois eu vou dar uma explicação com relação a esse repertório. Que ela falava, canta Hino Amor. Aí eu chegava, se o azul do céu escurecer. Não tinha para ninguém. Essa já era uma música que ela costumava cantar no Vesperal dos Brotinhos. Que ela tinha aquela vozinha fininha e cantava, se o azul, do jeito assim, sabe? Eu lembrava muito da Dalva de Oliveira, quando ela cantava. E eu ficava vendo aquilo. Aí ela passava tudo isso para mim. E eu sempre me dei bem, né? Cantava e ganhava. Aí fiquei assim, aquela figurinha carimbada de Natal. Mas só que os recursos eram muito poucos, né? Aparecia um programa, acabava. E eu ficava naquela, aí mamãe falava, filho, canta para as minhas amigas, era assim.
Aí eu chegava, Marielle eres tu, a minha inspiração. E as mulheres, que legal. Eu ia cantar nas festinhas de colégio, dia do professor, dia das mães. Cantava, o véu da noite vai chegar. E, pô, o pessoal adorava, né? E eu me lembro de tudo isso, que foi uma escola fantástica. Até um dia que eu estudava com Marcos Valério. Meu tio, irmão da minha mãe. Que a gente chamava ele de Bebel. Ele não gostava, mas a gente chamava, né? Porque a gente tinha essa intimidade, né? E aí foi quando eu conheci a Miriam, que na época, eu até perguntei isso para a Miriam, eu acho que ela tinha casado naquele ano com o Carlos Alberto, e eu falei, Marcos, esse cara é famoso. Eu falava para ele, Da época ele era é da namorado, Rádio Cabugi. ele é esposo da minha irmã. Eu falei, nossa, ele é empresário, era muito ligado ao The Jetson, que era um grupo... Que era um empresário do The As mulheres Jetson. adoravam esse grupo. E aí eu falei, nossa, cara, ele falou, ele está indo para a Rádio Cabugi, ele tem um programa à noite. Eu falei, eu sei, eu ouço, todo mundo ouve, Bar da Noite. Era um programa diferente, né? E daí, poxa, veio aquela aproximação com o Carlos, porque ele foi apresentar um programa chamado Carlos Alberto ao Vivo, Meu Colégio, Minha Vida, que era o programa no Colégio das Neves, lembro disso. E aí eu, como o meu amigo, qualquer programa que tinha, eu ia lá e me inscrevia, né? E se inscreveu no dele Aí também. me inscrevi. E ganhou? Então, eu me inscrevi no concurso que eu me inscrevi. Ele falou, ó, quem ganhar esse concurso no meu programa, eu vou levar para Recife. Aí eu falei, caramba, outra coisa boa, quer dizer, diferente daquilo que eu estava fazendo aqui. Cantava e ficava por ali, não ganhava nada, ou ganhava lata de biscoito e ficava, né? Aí eu falei, vou me inscrever. Aí quando eu me inscrevi, eu era amigo do Marcos, né? Ele falou, eu já conheço você, você é um cantor conhecido, eu sei que todo mundo leva você para cantar em todos os lugares. Agora eu vou te falar uma coisa, se você ganhar esse concurso, eu quero que você aprenda músicas para ter um repertório legal e eu vou cuidar da sua carreira. Eu acho que você tem talento e tal, e eu não entendia nada, né, Micaela? Eu era muito criança. Aí eu fui lá e ganhei. Ganhei o concurso, cantando exatamente as músicas que eu gostava de cantar quando tinha um concurso que eu tinha que ganhar. E agora, você passa, eu acho graça. Ele falou, essa daí você canta em todos os programas, né? Eu falei, é verdade. Agora, Gil, você lembra, assim, você sempre fala do meu pai com muito carinho. Você sempre fala dele como alguém que foi determinante, assim, foi um antes e um depois. Uhum. Mas qual foi a principal lição que Carlos Alberto deixou para você e que você carrega até hoje? Eu acho que foi entender que se eu quisesse ser artista, tinha que me dedicar, tinha que cuidar da minha imagem, isso ele falava sempre. Se vestir bem, ele falava, cuidar da garganta, não vai ficar bebendo por aí, como muitos artistas que vão cantar, ele falava isso. Aí depois, vai lá para o meio de todo mundo, acabou, virou uma pessoa comum. Ele falava esse negócio de não ser arroz de festa, né? Você Aí, não pode ser arroz de festa. É verdade. Então você tem que criar uma expectativa. Atenção, vem aí, e aí ele fazia isso, e eu aprendi isso com ele, porque quando ele me levou para... Quando eu ganhei o concurso, aí ele falou, agora eu vou cuidar da sua carreira. E daí eu trabalhava com ele, ele me levava para cantar nos lugares, gente pra caramba nas cidades do interior, meu Deus do céu. E ele também ajudava aquelas pessoas que chegavam, isso é muito importante, e dizia, pô, Carlos Alberto, eu tenho um circo, é um pano de roda, você não poderia ir lá um dia, vai na semana mesmo para me ajudar, a gente precisa levantar o teto do circo. Ele falou, pode anunciar que eu vou lá, vou levar meu filho aqui. Aí começou, meu filho mais velho, que você nasceu, aí eu passei a ser o filho mais velho, por isso que eu falei para você ontem, brincando, eu não gostava quando ele falava o mais velho, ele falava meu filho só, porque aí o mais velho, o cara já é velho, né? Mas era muito legal, a gente ia, chegava, o bairro parava, e aí ele apresentava, eu ia lá e cantava, e agora meu filho, Giliardi. E essa escola, cantar naquele circo, só com aquele sonzinho, que era um sonzinho, hein? Um som só para aquela plateia ali, era como se fosse aquelas cornetas que tinha na época, né?
que era aquilo que a gente via nas rádios comunitárias que tinha nas praças. Essa música vai para fulano, era aquele som, bicho. E era muito legal, esse lado dele era legal pra caramba. E daí chegou uma hora que ele falou, Gil, e tem uma coisa que é importante. Eu estudava. Ele dizia, agora tem o seguinte, vou falar com sua mãe, se você tiver nota baixa, aí você não vai cantar comigo nos finais de semana. Eu ficava olhando assim, entendeu? Eu falei, entendi. Aí eu tinha que estar bem. Quando eu não estava bem, minha mãe chegou, Carlos Alberto, é bom você dar um puxão de orelha nele, que ele não está legal. Deixa comigo. Quer dizer que o senhor não foi estudar, não fez a prova? Eu falei, como é que você sabe? Eu sei, sua mãe veio conversar comigo, era assim. Então, esse convívio foi aumentando, o amor era um amor, né, que eu comecei a ter no Carlos, o meu pai. O que eu não tinha aquele apoio naquele momento, que minha mãe era separada, né? Eu tinha nele. E aí, ou então, quando ele me via, onde é que o senhor estava naquele bar ali? Eu, muito garoto, eu falei, não, estava com meus amigos. Estava bebendo? Eu falei, não, eu não bebo. Olá, hein? Olha o que eu te falei. Você é que sabe, a vida é tua, mas aquilo que eu te falei, se você quer ser artista, se dedique, faça tudo o que eu te falei. E eu lembro, assim, de coisas, eu criança, mas eu lembro de situações do tipo, ele contratando, né, os melhores músicos, Nossa. os melhores estúdios. Exato. O próprio, que hoje, né, o maestro Eduardo Lages, que Eduardo é maestro... foi. Antes de gravar o primeiro disco, ele contratou, eu me lembro que eu cantava com João de Orestes, que era um grande... Natal tem os melhores músicos do Brasil. A gente não precisa estar aqui jogando confete, que a gente sabe disso, que eu cantei com muitos músicos de Natal, né? Aí era João de Orestes, Ferrim e o Carlão, que era do Tropicalista, e veio para cantar nos Apaches. Carlos Alberto, vocês três vão acompanhar o Giliardi. Nossa, o João de Orestes era uma orquestra com a guitarra. Verdade. E aquilo, onde eu chegava, o pessoal, a gente voltava várias vezes, aquela coisa de ficar no camarim, de aparecer só na hora. Isso tudo não é um segredo que você consegue coordenar a tua energia para passar para aquele público. Mas Micaela, era uma coisa muito forte. Eu voltava 500 vezes daquele lugar, lotado sempre, o delírio era sempre igual, entendeu? Era tudo igual. Eu falei, caramba, agora que eu entendi a sacada, comecei a crescer e entender isso. E aí você lembra quando, assim... de repente, Giliardi deixa de ser uma atração regional, uma atração local e passa a ser uma atração nacional. Você vai para o Chacrinha, vai para os principais programas e se torna meio que o queridinho ali daqueles programas, né? Dos mais famosos programas. Tinha o Bolinha, né? Nossa, eram muitos programas musicais. Raul Gil, Flávio Cavalcante, J. Silvestre, era Hebe Camargo. E os programas de Hit Parade, era Globo de Ouro, Bolsa de Sucesso. Quer dizer, eram muitos programas. E você foi rapidamente absorvido e começou a fazer um sucesso tão grande. E foi uma questão muito meteórica. E aí, Giliardi, de repente, o menino do Alecrim, o menino do Barro Vermelho, agora está ali dividindo o camarim com seus ídolos. Nossa! Como é que foi? Você lembra, assim, a primeira vez que você se deparou com a cena dessa, de você estar no mesmo local que um ídolo seu? Lembro como se fosse hoje. Só que antes dessa passagem, você falou do Lages, Eduardo Lages era maestro da Globo, não era nem do Roberto Carlos, ele era da Globo. Aí, quando eu fui fazer o disco independente, primeiro disco independente, na época foi Carlos Alberto que bancou o disco, me levou, como levava muitos artistas daqui, e eu ficava pensando, como é que ele fazia tudo isso? Em prol de quê? Era para ajudar os caras. E eram vários estilos musicais, ele não tinha preconceito nenhum. Carlos Alexandre estourou primeiro que você? Estourou primeiro do que eu. Porque quando eu vim a Natal, o Carlos Alberto falou, Giliardi, vem a Natal que eu quero te apresentar um cara aqui que eu acho que tem alguma coisa, aquelas pesquisas que ele fazia, né? Aí eu peguei e vim e falei, nossa, parece o Evaldo Braga. É isso aí, meu filho, eu quero gravar com ele. Você leva ele? Eu falei, levo.
Aí levei ele para São Paulo e a gente gravou. E fazia igualzinho o contrabaixo do Evaldo Braga, tom, tch, tom, dum, tom, dum, dum. E eu falava, agora você canta como ele. E aí ficava com ele no estúdio, ele gravou. Depois eu peguei e fiz 12 músicas, estou contando isso aqui ao vivo na TV, pela primeira vez. 12 músicas na Hora do Brasil. Em 1 hora eu gravei 12 músicas com o Alexandre, peguei a fita e mandei para a RGE. O Carlos Alberto falou, eu vou mandar para a RGE. E o nome era Pedro Soares Bezerra. O Carlos Alberto O disse, nome do Carlos Alexandre. vamos mudar o nome? O que você acha? Ele tinha essa coisa, né? Aí eu falei, Carlos, você que sabe. Ele falou, ó, tem um cantor que sumiu, que não queria mais ser cantor, chamava Marcos Alexandre. Eu falei, lembra dele? Eu falei, não. Aí ele falou, você não lembra que era irmão de um cara que tocava numa banda? Eu falei, pô, cadê esse cara? Parou de cantar, sumiu. Aí eu vou pôr Carlos dele, né? Sim. Alexandre. Eu falei, nossa, legal. Ficou Carlos Alexandre. Quer dizer, Pedro virou Carlos Alexandre. Virou Carlos Alexandre. E foi aquele sucesso E todo. quando eu cheguei em São Paulo, que eu fui gravar o meu disco, nem ele sabia, o Alexandre, que eu já estava contratada. É uma história muito mágica. Que né? interessante. E aí foi tudo muito rápido. Né? Quando eu estourei aquela nuvem, que você perguntou sobre os artistas, os ídolos, né? Eu tive o privilégio de ter aqui em Natal, gente, abrir os shows para Vanderlei Cardoso, Gerry Adriane, Evaldo Braga, Valdir Soriano, a nossa Cláudia Barroso, Vanderlei. Quantos artistas? Carlos Alberto trazia um artista por mês, uma atração nacional. E eu entrava lá para cantar, antes deles, né? Então eu tive esse convívio de ver o artista de perto. E quando eu cheguei nos bastidores do Chacrinha, na TV, na época era no Cine, era na Brigadeiro Luiz Antônio. Aí eu sei que eu fui uma mala, né? Porque, desculpa falar assim, porque quando eu entrei, aí eu vi só gente estourada, Magal, Peninha, Alcione. Aí eu falei, nossa, sou seu fã, viu? Nossa, sou seu fã. Aí saiu falando com todos. Os caras olhando para mmim, quem é? Eu falei, esse garoto está estourado com uma música, porque a gravadora tocou o disco primeiro, para depois eu aparecer. Aí quando eu cantei, nossa, é tu que canta essa música? Eu me lembro que o Fernando Mendes falou isso, desculpa, falou até um palavrão. Rapaz, é você que canta essa música, que música legal, tá tocando muito. Eu falei, pô, eu sou seu fã, cantava suas músicas lá em Natal. Eu falava isso para ele, falei isso para o Fábio, falei isso para todos que eram sucesso pra caramba na época. E eu sei que eu fui uma mala nessa época, viu? A Cláudia Telles, ela me olhou assim, eu falei, perdi você, nossa, essa música é um sucesso, nossa, eu amo você, eu queria chegar, posso tirar uma foto? Naquela época não tinha celular, Não tinha né? celular, E é tinha um verdade. fotógrafo especial do Chacrinha, que tirava as fotos. E o pessoal ficava meio assim. Mas depois todos me adoravam, porque eu era o caçula deles ali, né? A Vanusa, Antônio Marcos, nossa, vendo todos os meus ídolos, né, ao mesmo tempo. Chegou a ser amigo, assim, de frequentar casa, de ser amigo íntimo de alguém que você antes era fã? Sim, o Christian, que cantava em inglês, antes de cantar como o Christian Ralph, ele, cabelo, eu tinha o cabelo grande e gostava de ficar segurando o cabelo. Vou passar aí. Aí me pegava, me levava nos lugares com ele. Eu tinha isso. Quando eu fui casar, eu chamei o Aguinaldo Raiol, que era um baita de um cara, cantou no meu casamento. Tinha essa proximidade com alguns artistas, né? Não com muitos, porque eu era um cara muito tímido, né? E eu também me preservava daquilo que o Carlos foi bem assim, me ensinava, né? Verdade. E daí de chegar, porque tinha um nego que ia para night, né? Olha, bicho, esse cara aí vai vencer porque ele é um cara, sabe, todo certinho. O Peninha falou isso para mim uma vez. Só que depois ele voltou de novo com tudo, compôs música para Deus e o mundo, é um dos grandes ídolos desse país, né? Agora, Giliardi, você acabou de falar aí sobre o seu casamento. Eu quero saber o seguinte, antes de você casar, você era um dos galãs, né, junto com Fábio Júnior, junto com Zé Augusto, né? Eram os galãs da época, os galãs que Eles eram os galãs, eu cheguei depois. Você era dos galãs. Me conta uma coisa, já teve alguma situação com a fã que não entendeu um limite, de repente você chegou no lugar, tinha fã escondida, tinha fã...
Peraí que você não vai me responder isso agora, não. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu continuo conversando com Giliardi. A gente volta já com Sem Filtro. E a gente está de volta com Sem Filtro. Eu continuo conversando com ele, Giliardi, que está aqui com a gente, nos dando essa honra de ser o último entrevistado do ano do Sem Filtro com Carla. Gil, eu deixei uma pergunta no ar, que foi, você sempre foi um homem muito bonito, e foi sempre muito desejado. E aí, na época, principalmente dos galãs, né, da época dos galãs, você, Fábio Júnior, Zé Augusto, enfim, já teve alguma fã que aprontou com você, que você disse, eu não estou acreditando no que está acontecendo? Teve. Isso é uma coisa que... São aqueles momentos que você nunca imagina que vai acontecer com você, né? E olha que naquela época não tinha internet. O que é que elas faziam? Elas seguiam a gente quando saía do programa de televisão de táxi. Primeiro tinha aquelas que ficavam tomando, que a gente era como se fosse delas. Aí elas iam para ver se a gente ia namorar com alguém. E ia atrás da gente. Se eu entrasse num restaurante e tivesse uma pessoa, eu não vou falar nomes, mas se tivesse uma amiga comigo, elas iam para bater na mulher. Meu Deus, chegou a ter isso? Cheguei a ter isso. E, por exemplo, quando eu ia fazer show, eu me lembro que eu estava... Esse foi o primeiro que eu me assustei. Eu estava em Ituiutaba, em Minas Gerais, né? Fiz a feira agropecuária, voltei para o hotel. E a gente, às vezes, viajava à noite, pegava o ônibus já para pegar outro show, aquela maratona. Aí eu vi um barulho no meu quarto. De repente, eu abri a porta, tinha uma menina. Ela estava tremendo com um albinho assim, um álbum, com as fotos minhas. Aí eu me assustei, falei, o que você está fazendo aqui? Desculpa, é que eu entrei, ninguém viu, eu queria dar um beijo, eu queria ficar com você. Como assim você? Aí mostrou o nome dela, não lembro mais aqui, mas falava fulana Giliardi, tinha meu nome também. Eu quero casar com você. Sim, ela ainda queria casar com você, mas já tinha colocado seu nome já tinha colocado antes. meu nome. Aí eu peguei só um minutinho, chamei o Hermínio, que era meu empresário. Sobe aqui, aí chamei o Paulo, que era um dos seguranças que viajava com a gente. Caramba, veio o pessoal do hotel. Como é que você deixou? Eu não vi ela entrar. Nossa, eu fiquei assustado, né? Aí eu falei, calma, não é assim, deixa eu te explicar. Eu também tenho minha vida, eu quero, claro, você é minha fã, aí dei autógrafo para ela. Ela não levou nem máquina para tirar foto. Naquela época era muito difícil isso, né? Hoje é facílimo, né? Hoje todo mundo tem um celular, né? É verdade. Aí Giliardi vai e termina entre tantas moçoilas ali, né? Disputando o rapaz, resolve casar com uma moça que era tão ou mais famosa do que você. Estava ali no auge do auge. Elas eram... Silvinha do Harmony Cats. Né? Emplacaram nem sei quantos sucessos em novelas. É verdade. E aí, como é que foi esse encontro, hein? Porque já são 40 anos de casado e a gente já pode dizer que foi um encontro de alma, né? É verdade. Veja só, eu já tinha conhecido o grupo, porque era famoso, quando o Carlos Alberto foi gravar o primeiro disco dele no Estúdios Reunidos em São Paulo. Aí ele falou, Giliardi, olha quem vai fazer vocal. Harmony Cats, foi isso que o maestro contratou. Que ele gravou uma música, oh, baby, baby, my girl, na época. Né? Essa música tocava nos programas dele. E elas estavam lá, foram contratadas. E no dia que eu cheguei no estúdio para gravar o meu primeiro disco, quem estava lá? As 5 Harmony Cats. 5, ainda eram 5, hein? Christian, Ralph e o Gessé. Só? Só essa turma toda. Aí eu falei, caramba, o Christian, ele esteve lá em Natal no programa do Carlos Alberto, vou falar para ele para ver se ele lembra de mim. Eu lembrei disso na hora. Foi aí que eu tive a amizade com o Christian. Ele falou, você é de Natal? Eu falei, isso, você foi lá com o Elias, um guitarrista, aí você foi lá no programa do Carlos Alberto. Sim, eu lembro que eu fui lá, ele foi do caramba comigo, o Christian era maravilhoso. E eu estou namorando aonde aqui? Eu falei, eu ainda estou chegando, tal, estou gravando o disco aqui, meu primeiro disco pela RGE. Pô, eu gostei das músicas, a gente está fazendo o vocal aqui, os arranjos vocais,
vocal, né? Aí eu peguei, olhei as meninas, cada mulher bonita, né? Vi lá as harmoniquettes, não sabia quem era quem. E aí eu peguei, puxa vida, fiquei lembrando do Carlos Alberto da época que a gente gravou o disco dele. Daquele disco, a Vivian era esposa do Hélio Costa Manso. Quando eu cheguei na gravadora, o Hélio falou, parabéns, rapaz, já estou sabendo do seu disco. Aí eu falei, poxa, que legal, minha esposa falou. Aí eu falei, ih, a esposa dele é uma... Quem é a sua esposa? Eu falei, é uma das cantoras. E a outra é minha irmã, a outra é amiga, né? E ficou aquela coisa, eu falei, nossa. E daí o disco ficou pronto, eu fui fazer uma excursão de divulgação com a gravadora RGE. E quando a gente viajava, eu já sabia quem era casada e quem não era, né? Mas antes disso teve outras namoradas, viu, gente? Mas não vou falar quem era. Eram conhecidas, pô. Eu não quero falar porque senão, ele namorou fulano, aí vai falar isso hoje. Saber quem eu foi, sempre quem fui foi, muito quem discreto. Foi? Eu bem modelo Léo Dias. Quem foi? Quem foi? De outros grupos. Pronto, já deixei aí 3 pontinhos. 3 pontinhos. Aí eu lembrei do seu programa lá na rádio, hein? Cuidado, hein? E daí, o que aconteceu? A Sílvia, quando a gente chegava nas cidades, ela dizia, olha, você esqueceu... a gente chamava de santinho, aquelas fotos para dar para os fãs, né? Sim. Oh, muito obrigado, como você é gentil. Aí eu cheguei em São Paulo, poxa, você mora onde? Eu falei, eu moro no centro da cidade, eu precisava até comprar uma roupa para ir num programa de televisão. Eu falei, eu levo você. Aí começou, pá, e aí surgiu uma grande amizade. Só que a Sílvia já era comprometida, e eu não era casada, mas ela ia casar, né? E aí eu falei, olha, eu não vou mais ficar frequentando a sua casa, porque você é comprometida, eu não quero atrapalhar. Não, que isso, a minha família te adorou, tal. Só que eu fui me afastando. E aí um dia eu chego lá na churrascaria do Grêmio, lá em Porto Alegre, fui receber um troféu e elas também. Quando eu entro na churrascaria, ela veio, me deu um abraço, falei, que saudade, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Aí uma delas chegou aqui no meu ouvido, Giliardi, não tem mais, já acabou o namoro. Não tem mais namoro. É mesmo? Ah, caramba. Aí eu falei, poxa, agora você viu como eu sou uma pessoa... frequentar a sua casa. Viu como eu sou certinho? Aí eu falei, agora tudo bem. Aí nós começamos a paquerar, hoje é ficar, né? Hoje é ficar, né? Naquela época a gente se paquerava, tal, mandava cartãozinho quando eu viajava, ela também, porque elas eram um sucesso pra caramba, né? Um dia, Micarla, eu fui levar ela no aeroporto de Congonhas, que elas iam para Maringá. E eu fui, 6 horas da manhã, o que faz o amor, hein? Acordei cedo, fui lá, cheguei, levei elas, estavam tomando café. Passa o Chacrinha do meu lado. Oi, Giliardi, tudo bem? Aí as meninas, vai, Chacrinha. Eles adoravam as meninas. Tudo bem, tudo. Elas não eram mais famosas, né? Tudo bem, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu vim com a Sílvia. Bobão. Pronto. Eu vim com a Sílvia, deixar ela aqui, que ela... Aí estamos tomando um café. Aí ele saiu. Na terça-feira, elas foram no programa ao vivo dele, Buzina do Chacrinha. E cantando, uma Margarida disse que ele virá. Acabou a gravação, o musical e falou, alô, atenção, qual das 3 de você que está namorando o Giliardi? Acabou. E aí, desse amor, dessa admiração, vieram 2 filhos lindos, Bruna, que é médica, Silvinho, que é o seu braço direito, esquerdo, é músico, é cantor, está com você, é produtor. E aí veio agora a 2ª geração, né? Veio agora Guilherme. Pois é. E aí, quando a gente vê Guilherme já pegando um violãozinho de plástico que vovô Ade deu para ele, já querendo cantar, conta aí, nossa, como é que está o coração desse avô? Nossa, agradeço muito a Deus, eu acho que a maior riqueza da vida é essa emoção, esse amor que a gente tem. Eu sei que é difícil, Micarla, mas tudo que você coloca o amor à frente, né, no seu caminho, à frente de tudo que você faz, você consegue. Pode demorar, mas você consegue o que você quer. O que chamam de felicidade, se é isso. O que chamam de emoção, se é isso, né? O que chamam de carinho, de gratidão, de amor verdadeiro. Então, eu estou sentindo tudo isso hoje com ele. Eu lembro dos meus filhos quando nasceram, né? E ele, caramba, tudo dele é vovô Iade, tosse, retosse, aí fica cantando, eu fico olhando para ele.
Agora, como é que ele pode chegar e dizer, vovô Iade, cada não passa, lá de cima sou eu. Eu falo, não acredito, gente. Já sabe cantar as suas Até músicas. aquela nuvem, pouco a pouco, pouco a pouco. Aí olha para mim, perceber, em pezinho, fica dançando. Você teve com seus filhos, teve muito pouco tempo para poder curtir seus É filhos. verdade. Porque você estava no auge Viajava muito, do né? sucesso, viajando demais. É. E agora com o neto? Porque você continua viajando, Isso. você continua tendo muito trabalho, mas agora já dá para dar uma pausa e curtir, Guilherme? Dá nada. Lembra que eu falei que eu era uma eterna criança? Eu choro, a Silvia, para! Deixa eu entrar primeiro na casa da Bruna, senão você vai querer, só vai querer saber de você. Eu penso toda hora, hoje mesmo falei há pouco com você, com a Miriam, com vocês todas, sobre ele, que ele fala, até de manhã ele falou, papai do céu, bom dia, poté de vovô Iade. A Bruna mandou nossa, Esse não consigo áudio falar. dele. O áudio dele. Eu falei, Bruna, o que é isso? Falei, pai, não sei. Só sei que é assim. O que eu vou falar? Eu acho que a grande gratidão desse mundo, de tudo que a gente faz, que a gente vive nesse mundo fenomênico, é isso. E ter gratidão. Lembrar das coisas que você recebeu, que você plantou para dividir com as pessoas, né? E é isso que eu faço até hoje, Micaela. O Carlos me ensinou uma coisa que era muito importante, e isso se estende ao Silvio Santos, que eu também tive assim o privilégio de conviver muitos anos com ele, né? Quando você coloca o seu trabalho, você nunca pense só numa geração, só numa classe social. Pense nas pessoas, em todas as classes. Cante para quem tem sensibilidade. E é isso que eu faço. Eu posso ir num clube mais chique, mas eu também vou num clube mais humilde, por que não? Eu quero o convívio com as pessoas que gostam de mim. Hoje eu me emocionei, porque eu vi as meninas do fã-clube, o menino do Alecrim, Flor da Paixão, e eu falei isso para elas, eu falei, olha, essa é a maior riqueza que eu recebo de Deus, do mundo. Talvez isso me rejuvenesça um pouco, sabe? Que me faça estar sempre assim, descontraídamente, com a espiritualidade à flor da pele, mas sempre jovem. Eu penso nisso, sabe? E eu tive essa escola, Deus me deu muito privilégio, porque seu pai, nosso pai, eu posso falar assim, o Carlos Alberto me ensinou muito, que quando eu colocasse o pé na estrada, tinha que pensar sempre naquilo que ele me ensinou. Se eu quisesse ser artista, para deixar que o meu sucesso pudesse perdurar, né? Porque aqueles meteóricos que chegaram, apareceram e foram embora, isso tem milhões, né? Agora, você conseguir construir uma carreira, todo ano você vender 1 milhão de cópias, chegar em setembro e a diretoria, juntamente com o departamento de vendas, dizer, cobrimos a nossa cota. Era todo ano isso. Então, isso não tem dinheiro que pague. Eu acho que essa é a verdadeira vida. E eu acredito que depois eu vou viver num outro mundo onde os nossos ídolos, os nossos grandes mestres que nos ensinaram aqui, estão, e eu vou poder também compartilhar com eles e deixar uma semente para os meus filhos, para os meus netos, né, se vierem outros, eu não sei, e com os amigos, com as pessoas que eu amo, como você, como a Miriam, como a Rose, a Priscila, e agora os netos, né? Cada neto os bonito, netos gente. e as netas, é verdade. né? Os meus familiares, os tios que me ensinaram também, me deram muitas lições, cobraram, né? E os fãs, gente, os fãs. Gil, eu acho lindo. Você é uma pessoa de família, você é uma pessoa dos amigos, você tem um respeito imenso pelas suas fãs, pelos seus fãs. Agora, se tem algo que todas as vezes que a gente conversa é um ponto que nunca deixa de ser falado por você, é a sua fé em Deus. Como é que você se vê? Você acha que nessa carreira que você teve de tanto sucesso, uma carreira que resistiu a tantos intempéries, uma carreira que resistiu a tantos modismos, né? Gostei. Modismos, né? Como é que você vê a presença de Deus nesse tempo? Eu acho que desde criança, né, Micaela? Eu me lembro quando eu trabalhava no Centro Comercial do Alecrim com o Carlos Alberto, que era um estágio. Falar, final de semana, você canta, à tarde você estuda, de manhã você vem trabalhar.
para adquirir uma experiência de vida. E ele me levava. E um dia, eu estava voltando para casa, tudo começou aí. Novinho de tudo. Eu tinha cortado o pé, jogando bola. E aí o meu pé estava enfaixado e eu estava mancando, né? Começou, o tempo começou a ficar escuro, era noite, um vento, e eu não ia pegar ônibus, eu ia para casa para comer, para depois ir para a aula. Aí eu comecei a olhar para o céu, eu falei assim, meu Deus, você existe mesmo, né? Deixa eu chegar em casa, eu não posso correr que meu pé está... Cortado, enfaixado. Cortado. Deixa eu chegar em casa para poder... para que eu não possa molhar meu pé, que não consigo andar. Aí, quando eu cheguei em casa, só choveu quando eu entrei em casa. Quando eu senti aquilo, eu até tive um medo. Foi muito forte. Caiu um temporal, né? Eu falei, olha Deus, obrigado, você existe. E aí minha mãe falava que eu conversava, você conversa com quem? Eu era muito novo. Eu falava, converso com Deus. Meu filho, que bonitinho, que minha mãe orava toda hora, né? E aí, quando eu fui ganhar o primeiro concurso, o pessoal dizia, não, bicho, é muito criança esse menino. Eu fiquei quieto, fui lá, ganhei. Fui com o Carlos Alberto para Recife, na TV Jornal, aquela orquestra acompanhando a gente. Ele teve que levar até a ordem dos juizados menores para viajar comigo, porque era uma criança, o programa era à noite, né? E aí eu cheguei vendo aqueles senhores todos cantando, os caras cantando, quero gritar, quero implorar, eram umas vozes assim, e eu olhava aquilo, aí eu entrei, eu daria tudo que tivesse para voltar os tempos de criança. Eu aprendi outros, tá? Que ele dizia, você tem que aprender outras músicas. Tem que aprender outras músicas. Aí eu ganhei, aí fiquei contratado pela TV Jornal do Comércio, toda quinta-feira, quando não ia o Carlos Alberto, ia a Miriam me levar. Quando não ia a Miriam, ia o Gilberto, irmão do Carlos Alberto, me levar. E aí eu fazia o programa toda semana. Quando eu saía com o Carlos Alberto na rua, o cara, o menino da televisão. Eu já estava com aquela experiência de ser conhecido, né? Então, ali eu também tive essa comprovação. Ele falou, vai acontecer isso, isso, isso. Eu comecei a ficar. E a comprovação maior foi naquela peregrinação. Antes disso, eu me lembro que eu estava na fazenda com Bebel. Eu não gostava de ir em festa de carnaval, estava eu e ele ali, aí veio meditação. Senhor, hoje eu olho para a terra e vejo todas as sementes por vós plantadas perecerem. Olho para os edifícios, tanto é que o Carlos Alberto falou, vocês fizeram essa música? E outras pessoas também pensavam que a gente não tinha feito essa música, e nós fizemos. Ali também foi mais um contato que eu tive direto com ele. E quando eu pensei em desistir para voltar para Natal, que eu estava passando um momento muito difícil. E eu não contava para o Carlos Alberto, não contava para ninguém, aquela coisa da gente, a vaidade, o orgulho de não querer dizer que... Dizia que estava tudo maravilhoso lá na cidade grande, né? Eu estava atravessando a balsa, que a travessia tem 20 minutos, de Niterói para o Rio. Aí eu já estava decidido, bom, vou embora para Natal, já estamos em dezembro, 40 graus. Falei, vou fazer alguma coisa, uma boca aqui num programa, numa churrascaria. E vou voltar, não vou ficar mais aqui. Eu já estava com o disco da RGE, da Tape K, que o Carlos Alberto me levou para lá, e o Eduardo Lage fez todos os arranjos. Foi aí que eu conheci o Eduardo. Aqui e ali eu ia na casa dele para filar a boia, viu, Micarla? Ninguém sabe disso, né, Edu? Lá em Niterói. Ele me levou para cantar em alguns churrascarias, que naquela época churrascaria era moda cantar. O Magal cantava na churrascaria. Eu vi o Magal lá pela primeira vez. E daí o que aconteceu? Na travessia eu falei, bom, já estou decidido, vou voltar para Natal, não vou querer mais cantar. Aí veio uma coisa muito forte, fogo, e veio aquela nuvem. Quando eu cheguei, vou resumir que a história é maravilhosa, mas quando eu cheguei do outro lado da Baía da Guanabara, aquela balsa lotada, não vi ninguém, era como se eu estivesse sozinho. Cheguei do outro lado, falei, meu Deus, vou voltar para casa, gravar essa música agora. Cheguei em casa, coloquei no gravador, aquela nuvem que passa lá em cima, Sovel, aquele barco que vai lá, foi assim. Aí eu falei, agora, não sei, eu não consigo explicar. Fui parar em São Paulo. E aí, o sucesso vai ser em São Paulo. Foi chegando em São Paulo
que tudo começou. Numa época onde a discoteca estava dominando ainda a influência da novela Dança Indês, e eu chegava com a balada romântica, aquela nuvem que passa, e consegui abrir um espaço para mim. Eu costumo dizer que foi através de uma nuvem que eu vim ao mundo, pela força do meu Criador, para mostrar que foi através do amor que a gente tinha que se comunicar. Que coisa linda! E a partir daí, daquela nuvem, dessa experiência com Deus, foram 12 discos de ouro, 10 discos de platina, 3 discos de diamante. E Giliardi continua aí firme, forte, cada vez mais, né? Graças levando a Deus. amor, levando essa inspiração de vida para todos. Gil, te agradecer pela sua participação aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Só posso te desejar um feliz 2026 para você, para Silvinha, para Bruna, para Silvinho, para Guilherme, para a família inteira. Muito obrigado. Quero agradecer e dizer para você, estou muito orgulhoso de te ver aqui, sempre brilhando, vocês todas. Parabenizar a TV Ponta Negra, a 95, essa família linda que também leva tanto amor para vocês que estão vendo a gente agora. E dizer que a minha filosofia de vida é uma frase minha, que é: para demonstrar amor às pessoas, nem sempre é preciso receber, basta apenas doar. Beijo. Feliz 2026, para todos Giliardi. Nós. E Ele quer. E a gente vai ficando por aqui com essa temporada, a 4ª temporada do Sem Filtro com Micarla. 2026 maravilhoso, cheio de paz, de amor, de Deus na sua vida. E a gente volta, né? Esse ano, né? No caso, em 2026, a gente volta com mais Sem Filtro com Micarla. Deus te abençoe muito. Até lá.